pessoal, tudo bem? Estamos com mais um FIVcast, que é o nosso podcast dedicado à fertilização in vitro. Eu sou a Tata Guluzian. E eu sou a Natália Bastos. Estamos aqui hoje para falar de saúde emocional nesse tratamento de fertilização in vitro. Ninguém melhor para falar sobre isso do que uma psicóloga da área. Então hoje a gente está com a Lígia e ela vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Tatá, Nath. Lindo esse projeto de vocês. Eu vou me apresentar. Eu sou Lígia Dantas, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho há quase 15 anos nessa área, contando a minha experiência pessoal e os anos que eu clinico, né? E eu acho que a saúde emocional, pessoal, ela é tão importante quanto a saúde física. O físico e o emocional caminham juntos. E essa jornada não precisa ser tão sofrida como... Dá pra gente fazer um pouquinho mais leve, sabe? Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é? Exatamente. A gente tem algumas perguntas para fazer para a doutora Lígia. A gente quer ajudar, principalmente as mulheres, nessa parte do emocional, porque a fertilização in vitro é um tratamento muito pesado emocionalmente e ela tá aqui para mostrar que ele não precisa ser. Eu, durante esses anos que eu passei para engravidar, eu falei um pouquinho no primeiro capítulo, né, Tata? A gente falou no primeiro episódio. Foram 7 anos para engravidar. E durante esse período foi muito importante ter um acompanhamento psicológico, porque a gente se sente sozinha, a gente acha que é só com a gente, que ninguém mais no mundo está passando, que todo mundo engravida na hora que quer, quando quer. Então, ter o apoio de uma pessoa da área para ajudar nessa caminhada faz toda a diferença. Então, é um enorme prazer ter você aqui, doutora Lígia, para a gente falar um pouquinho. E a pergunta, Tata, que todo mundo faz é: a ansiedade causa infertilidade? Bom, se fosse assim, o mundo estaria despovoado, né? Quem consegue investir num projeto, que é um investimento que você faz financeiro, fisicamente, né? Emocional também, você investe o seu emocional nesse desejo e não fica preocupado ou não fica ansioso em relação ao resultado disso, né? Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que talvez a infertilidade, o diagnóstico da infertilidade é que traga a ansiedade. Agora, claro que existem marcadores, né? Um estresse, quando ele é crônico, né? Uma pessoa que passa por um tratamento todo estressante, é óbvio que isso vai abalar a questão hormonal e outros marcadores, principalmente na hora da transferência. Da transferência. Aqueles 12 dias. Foram 9, eu transformei em 6. Porque você fez o teste antes. Óbvio. Como? Então, olha a ansiedade. Olha a ansiedade. Eu ia fazer no dia seguinte. A gente começa mesmo. E aí dá negativo, né? Aí dá negativo. Aí você já deu errado. Então, e eu queria saber isso que as pessoas falam. Fiquei muito nervosa, por isso que eu perdi. Fiquei muito nervosa, por isso que não deu certo. É por isso que eu não engravido. Não, aí todo mundo fala, relaxa que você engravida. Realmente tem a ver o relaxar que dá certo e o estar nervoso que não dá certo? Então, seria ótimo se a gente soubesse qual é a fórmula para o tratamento dar certo, sabe? As pesquisas estão andando. A medicina, né? A gente tem 2, 3 congressos por ano. Né? E a psicologia, a gente tem pesquisa disso, daquilo, na área da nutrição, na área da psicologia, mas ainda a gente está longe de saber qual é a fórmula da vida, né? Qual é a fórmula de dar certo. Então, o correto seria aprender a lidar com essa incerteza. Sabe? A gente faz uma aposta. Assim como na vida, sabe, Tata, Nath? A vida a gente aposta, a gente não tem garantias nessa vida. Não, isso de absolutamente nada. Isso que você falou é perfeito, porque eu costumo falar que a infertilidade só nos mostra isso, que a gente não tem certeza de nada. Então, a gente começa um tratamento ou começa a engravidar, achando que você vai engravidar no verão, e aí você vai ter filho não sei em que mês, que vai ser perfeito. Porque todos os planos. A gente faz planos e planos e imagina como se nas outras áreas da vida a gente pudesse fazer. Né? E quando a infertilidade aparece, ninguém espera por ela, todo mundo acha que vai ser de primeira, nos coloca isso, que a gente não manda em nada. E aí vem o trabalho de você entender isso e de você se preparar para dar o próximo passo sem saber se vai dar certo ou não. Uhum. Mas, gente, na vida é assim, né? Eu acho que essa é a maior lição que eu acho que a gente tem que tirar desse processo. Deu certo ou deu errado? Deu certo, gente. Porque a gente amadurece durante o processo, a gente aprende a lidar com, sabe? Aprende a resiliência, aprende a lidar com aquilo não planejado. Sabe o Se Vira nos 30? É isso aí. Mas conta pra gente como é que você faz quando chega um casal, uma mulher solo, que quer engravidar e tá muito abalada, tá muito ansiosa. Como é que você trata pra dar uma calma? Como é que você faz? Conta um pouco pra gente. Eu acho que na psicanálise a gente pensa assim, como é que essa pessoa está contando a história dela?
né? Então, quando o filho, sabe, Tatá, ele tem inúmeros significados, né, para uma pessoa. Pode ser, então, um status quo, pode ser manter um casamento, pode ser assim, eu estou infeliz no meu trabalho, quero me dedicar à maternidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto psicólogo é a escutativa, né? Qual é a história daquela pessoa e como aquela pessoa tá contando a história dela. E ao final da análise, a gente espera que essa pessoa possa contar essa mesma história, essas mesmas coisas de um outro ponto de vista, com outros sentimentos, sabe? Então, na verdade, não existe uma fórmula mágica também. É o falar. Freud dizia que a cura é pela fala. Lindo isso. E é um pouco o que vem aqui o Fivecast, né? Exatamente. Da pessoa também trazer histórias inspiradoras, histórias que não foram fáceis, mas mostrar que você, de um jeito ou do outro, as coisas vão acontecer. A gente também fala muito que a pessoa pode também escolher parar. Uhum. Também toda essa questão. Você também precisa de uma ajuda para você ficar tranquila com essa decisão. Você falou uma coisa muito importante, Nath, e juntando com a pergunta anterior, né? O que a gente faz para acalmar esse coração? É saber assim, apesar de a infertilidade ser tratada como uma doença, e né, pela Organização Mundial da Saúde, uma doença, a gente não tem que fazer do tratamento um tratamento como a gente faz com o câncer. Porque a qualquer momento, vocês têm que ter sempre vista, isso é um desejo. Ser mãe, né? Ser mãe, pai, faz parte de um contexto do desejo e não num contexto da doença. Porque se você entender que você está fazendo isso porque você quer, porque é um desejo, você tem mais gás, você interpreta isso, você significa o tratamento de uma outra forma. Enquanto se você olhar isso como uma doença, como uma coisa assim que eu não estou conseguindo, ou como uma prova, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, eu vou porque eu vou provar que eu consigo. E a pessoa nem para pensar se ela quer mesmo ainda aquilo. As coisas mudam, a gente tem que ter o direito de ir e vir na nossa vida. As decisões são tomadas dia a dia. E aí você me falou do resultado negativo, né? Não existe preparo para isso, sabe? Mas é entender isso. Cada vez... E aí fala, vou começar tudo de novo? Não, você começa da onde você parou. Nunca a gente volta, a gente não tem esse poder de voltar. Isso é legal. Isso é incrível. A gente não volta. Eu ia falar também isso. A gente acha que voltei para estaca zero. Voltei para estaca zero. Nunca estaca zero. Você é uma outra pessoa, o casamento se modificou. Você tem a experiência, bagagem. Isso é muito importante para vocês pensarem. Quem tem o negativo, quem tem a perda, não é voltar a estaca zero. Você já trilhou um caminho que não tem como voltar. Você já trilhou aquele caminho. Dali para frente. É dali para frente. E questionar sempre, eu ainda desejo isso? Gente, a maternidade não é. Podia ser há alguns anos atrás, a única saída para a mulher. Hoje em dia não é. Então, cada vez mais, hoje em dia, a gente tem mais caminhos. É um leque de opções que a mulher pode ter. A maternidade não é o único. Então, a cada vez, sabe, questiona. Faça esse luto, ainda quero. Porque se o desejo for genuíno, gente, ele não cessa. Ele vai ficar te incomodando. Ele vai ficar ali atrás. Aquela pulga atrás da orelha. Você fala, não, eu vou mais uma vez. Ah, não, tá bom. Então, eu vou fazer esse luto. E não atropelar, sabe? Porque às vezes tem pessoas que acabam atropelando esse luto e vão lá. E às vezes o corpo não se recuperou, a mente ainda está abalada. E viver. O luto são 7 fases, né, doutora? Olha, na verdade, Nath, pode ser 7, 10, 20. O tempo que a pessoa leva é singular. Mas não do tempo, da questão de você passar pela revolta, depois você passa dos passos, sim. Dos passos. Você tem que passar por eles, né? Com certeza. É super importante. E tem gente que passa disso em 1, 2, 3 dias, e tem gente que leva meses. E eu tenho uma paciente que teve uma perda gestacional importante, aí ela demorou 4 anos para investir de novo e era só transferência, hein? Já tinha os embriões. Né? Porque o aborto foi muito traumático. Começa a falar sobre isso e eu tô nessa fase. Eu tive uma perda em julho, engravidei em julho e perdi em agosto. Foi muito pouco. Eu fiquei praticamente uma semana grávida, né? Porque a gente já começa grávida ali de umas 4, eu perdi com 6, então foi quase nada. Sofri muito naquele dia, naquela semana. E aí falei, não, eu vou tentar de novo. E aí eu tentei de novo, deu negativo, decidi parar por um dia. No dia seguinte, já aquele buraco. Falei, não, é aquilo que eu quero. Eu entendi, sabe? Uhum. E aí passou, engravidei da Blaise e tal, e passei por isso. E comecei a falar sobre isso. Ainda bem que você foi embora. Eu comecei a falar comigo mesmo. Foi uma forma, um escudo horrível, que até minha mãe briga muito comigo. Falei, ainda bem que aquela outra foi embora pra vir a Blaise. É uma coisa muito infantil da minha parte. Mas ultimamente eu comecei a sentir de novo.
E aí você fala e vem de novo em mim. Eu comecei a sofrer com isso. O que eu faço pra parar de sofrer? Porque eu fiz aquilo, né? Pra mim foi mais fácil. Falar, ainda bem que perdi, porque agora senão não teria bless. Uma forma bem prática, porque eu sou prática. Eu tenho que ser prática. Sou mãe solo, então eu tenho que ser prática. Mas aquilo começou a vir. Parece que eu tenho que sofrer por aquilo. O que eu faço com isso? Eu acho que é esse luto que não foi trabalhado. Mas o que te ajuda, sabe o quê? O filho, você falou assim, quando a gente ficar, mesmo que foi 1 semana, 2 semanas de coisa, o filho já existe no desejo, já existe num campo do pensamento, quem é mais espiritualista até da questão espiritual. O que a medicina faz, o que a gente faz, o que você abortou, talvez foi um corpo que não era apto para habitar esse mundo, habitar essa vida. O teu filho sempre existiu, a Bless sempre está aí, né? Quer dizer, o desejo do filho, a intenção do filho, isso. Então é aquilo, foi uma experiência dolorida, né? Trabalhar isso em terapia, sabe, Tatá? Eu tenho que sofrer por isso. A forma que eu escolhi, que é passar tranquilaça, malandrona, não é o certo. Porque é o que eu fiz e acho que não tá dando certo. Porque tá aquilo ali. Parece que eu tenho que sofrer. Mas é que não adianta muitas vezes, e a gente vê isso que você tá falando, me leva muito a pensar em outras mulheres que me escrevem, é tentar colocar debaixo do tapete. Porque é muito mais fácil a gente colocar debaixo do tapete e resolver o que a gente quer e seguir em frente do que realmente você parar. Eu estou sofrendo, é válido o sentimento. Então, por que você não pode sofrer? Você acabou de falar, você ficou grávida 1 semana. Não foi 1 semana. Exatamente. Você diminuiu tudo para tentar justificar que não, eu não preciso sofrer. A gente pode sofrer. Eu lembro que uma pessoa falou, Natália, chega de chorar, de sofrer. Eu falei, não, eu vou chorar e eu vou sofrer todos os dias que eu quiser. Porque depois a gente passa um belo dia, você acorda e fala assim, pronto. Então, eu achei que eu já estava nesse belo dia, mas pelo visto não, porque me dá gatilho. Não sei quem perder bebê. Ai, eu já lembro daquilo. Aí eles estão postando no Instagram agora a foto da mãozinha do feto morto. Eu falo, meu Deus do céu. É verdade, agora tem essa onda, com essa moda. Esse olhar pro... Essa moda horrível. Mas veja, você abortou, né? É uma coisa física mesmo. Tanto que você está falando aborto, eu nunca me permiti falar que eu abortei. Eu falo que minha gravidez parou. Você que tá falando agora e tá me cortando aqui, porque eu não me permito dói, né? nem falar que eu abortei. Mas esse é um assunto para um outro episódio incrível. Pode contar comigo. Com certeza, doutora, porque falar sobre o luto, sobre a importância da gente viver. Importante. Porque ele é importante, não fica aqui o resquício. Aí tu parece que você vai sofrendo aos poucos todo dia. Em vez de sofrer, você fica sofrendo toda vez um pouquinho. E vamos pensar que você também tá amamentando. Você acabou de ter a Bless tem 3 meses, né? Então toda essa rede hormonal, todo esse hormônio tá em você ainda. Então é natural que você fique mais sensibilizada. Se você for perguntar, e talvez não tenha a ver com luto, mas tem a ver com esse momento de sensibilidade. Você vê sua filha, é uma bless, né? É uma bênção, quer dizer. Aí toda feliz, aí você fala, puxa, o que eu deixei para trás? O que você deixou para trás era algo que não estava apto para a vida, sabe? Mas nunca você deixou o seu desejo. É isso que você tem que pensar. Eu acho que tem uma coisa assim, sabe? Eu perdoo o que passou. A gente tem que se desvincular também dessa experiência. Eu perdoo aquilo que me causou mal. Eu sou perdoada por aquilo que eu não pude ir até o fim, né? Pela formação daquilo que não foi bem. E deixo ir. Essa frase é importante para as mulheres pensarem. É lindo, porque é bem isso. Hoje, quando eu vejo isso que você falou, de se perdoar, de se desvincular também, porque você não precisa também ficar sofrendo o resto da vida, você não precisa ter um sentimento de culpa o resto da vida. Isso, a culpa, aliás, é um sentimento inútil. E culpa é inútil. Mas porque a gente está sempre tentando se culpar no tratamento. Não, eu não engravidei, a culpa é minha. E sempre é da mulher, né? Sempre é da mulher. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Foi aquele... Eu fiz alguma coisa, eu não tomei o medicamento exatamente na hora, eu que sou estressada demais, eu não devia. E não é isso, é se livrar também, se desvincular. Hoje, quando eu olho meus 3 filhos, eu falo, gente, não parece que eu nunca estive. Não parece que eu demorei 7 anos para engravidar, que foram 9 transferências. Parece que é uma outra Natália, uma outra vida. A gente desvinculando. É verdade, é uma coisa muito interessante esse processo. E a gente, enquanto está vivendo, é uma montanha-russa louca, emocional. Porque, bem isso que a Tatá falou, a gente tem certeza que a gente não quer, depois a gente quer, depois a gente fica com raiva, depois a gente fica com ódio, depois a gente se anima. Então, é uma montanha-russa que toda pessoa que está tentando engravidar passa. Tem algum treinamento para a pessoa saber se a decisão dela tá certa? Por exemplo, eu falei assim, não é mais para mim a FIV durante um dia. Aí eu senti uma lacuna, falei, não, é óbvio que é pra mim, eu vou tentar, eu quero meu 3º filho solo, eu quero. Mas por um dia eu falei que não. Como é que a pessoa tem algum treinamento, algum teste? Adorei a palavra treinamento, né? Tem como a pessoa ter certeza disso? Ó a necessidade do controle.
Gente, tem treinamento para a vida? Não. Não tem. Sabe, é a necessidade do controle que faz a gente querer saber o porquê que aconteceu ou que é minha culpa. Porque pelo menos se eu sei que é minha culpa, eu tenho controle disso. O que a gente não sabe é lidar com o desconhecido, né? Com o que a gente não controla. Né? Então, eu acho assim, treinamento, eu acho que, inclusive, desculpem os coachings presentes, mas eu acho que treinamento não é para ser humano. A gente pode treinar, né, o cachorrinho, o ser humano não, porque a gente tem é de uma singularidade que a gente não consegue padronizar sentimentos. Uma tristeza para mim é uma coisa, a tristeza para você é outra, a tristeza para a Nath é outra, sabe? A gente não consegue quantificar. Eu tô mais triste que você. Ela perdeu o cachorrinho, eu perdi um filho. Quem disse que a tristeza dela não é? Sabe? A gente não consegue. Então, padrão. Como é que eu vou padronizar uma coisa para não sentir? Não existe. No ser humano, não existe. Não comprem essa ideia. Até na questão também de falar assim, mas por que você está sofrendo? Você está há 1 mês tentando engravidar. Tem a fulana que está tentando há 10 anos. Ou então... Parece que é uma competição de quem sofre mais. Quem sofre mais, mas o ser humano é viciado nisso. É muito engraçado ter uma competição e de não te deixar fazer alguma coisa ou te falarem como você deve sentir alguma coisa. Mas você já vai tentar... Mas por quê? Mas é isso que os livros de autoajuda vendem. Né? Eu vou te ensinar. Mas isso, gente, vai de encontro à necessidade do ser humano de controlar. Não é mais fácil a gente falar assim, eu não controlo, eu vou vivenciar esse sentimento, essa emoção que vem? Tá bom. Eu vou vivenciar isso para saber como é que eu lido com isso. A montanha-russa emocional, no tratamento, tem inúmeros momentos, né? Então, vamos ver quantos folículos você tem. Putz, tem 10 folículos. 10 folículos. Aí, dali a pouco, os 10 folículos viram 5 óvulos. Tá bom, então aí, 5 óvulos só, né? Quer dizer, a gente não sabe. Aí você fica feliz, triste, com medo. E o medo é necessário, gente, porque o medo é o que protege a gente, sabe? Não, eu tô com medo dessa transferência. Da onde vem esse medo? Da onde vem? Elabora, porque às vezes é teu corpo dizendo que você não está pronta. A gente tem que aprender a se ouvir, não ouvir o que uma regra. E em consultório, você trata para a pessoa estar pronta para as notícias não tão boas? Tipo assim, esteja pronta para o negativo. Esteja pronta para engravidar e perder, porque é uma ciência muito delicada. Você trabalha isso pré-transferência? Eu acho sim. Na pré-transferência, sabe o que eu costumo trabalhar? É a capacidade da pessoa de se entregar, de se abrir para uma vida que vai ser feita nela. Para ela ser ninho, para ela estar receptiva, né? E entender que o filho vem através dela e talvez não para ela. Isso tira o protagonismo daquilo, sabe? Você já fez, você já tem seus embriões, você fez sua dieta ali na medida do possível, você, né, organizou tua vida para que isso, agora dê a permissão para que a vida faça em você e não para você. Eu acho que esse momento da transferência, isso ajuda muito. Eu trabalho pra caramba isso. Mas é possível ser tão bem trabalhada que a pessoa recebe o negativo plena? Existe isso? Não. Plenitude plena não. No negativo. Não. Zero. Meu beta tudo bem. Mas eu acho que você não se desespera, sabe? Isso você não perde, é. Você não desiste, você não desespera. Tipo assim, tá bom, vou fazer de novo. Tá não bom, tem problema. eu acho que aí entra o luto, quer dizer, eu não sei quanto tempo isso. É um luto, sim. Cada negativo é um luto não validado. Daqui a pouco você tenta. Não, é triste não dar certo. Triste. Eu quero que as mulheres que assistam a gente, que assistam a esse episódio, absorvam tudo isso, porque ela é uma profissional da área. Ela trabalha com com esse público que com esse público que sofre. Então eu quero que vocês entendam a leveza disso. Talvez não é tão leve, mas a gente pode transformar. Por exemplo, eu sofri, tô com a Blesa aqui. Ela sofreu 7 anos. E ela tem os filhos dela que são incríveis e que são a alegria da vida dela. Mas teve muitos anos de expectativa para isso. Mas ela conseguiu. Eu também conheço um caso de um casal, amigo da minha mãe, tentou, não conseguiu, acabou a verba, eles adotaram. E tudo bem, tá tudo bem, ela tá plena. Não é o assunto aqui, a adoção, o assunto é FIV, como lidar com isso, mas eu quero que vocês entendam que pode dar errado. Eu acho que isso é importante, errado não. Pode não engravidar de primeira, pode não engravidar, mas a gente vai sobreviver e você vai conseguir. E o importante, Tata, é assim, as pessoas estarem muito verdadeiras com elas. Isso com a verdade delas, sabe? Tá com bom. A verdade. Tá muito conectada com você. E a análise ajuda isso. E, gente, procurar grupos de apoio, né? Eu tenho Entra na Roda, eu quero até te convidar formalmente
para estar no Entra na Roda com a gente. É um grupo de apoio que a gente tem uma vez por semana para falar com todas essas mulheres, né, que estão tentando engravidar. Então, a gente traz assuntos como ansiedade, a gente traz assuntos como a maternidade independente. Inclusive, sair de grupos que não te fazem bem. Porque eu então, entrei num grupo de pelo amor de Deus, Facebook, me fazia mal. Não, mas o tem grupo que me fazia mal. É uma desgraça. Uma quer contar a desgraça maior que a outra. E aí, quando você conta uma felicidade, parece que ficam com inveja. Não, tem que buscar um grupo de apoio como Entra na Roda, que são mulheres que estão ali para compartilhar, para ajudar, para apoiar, porque é isso, quando a gente fala ou quando a gente escuta, a gente vê que pode ser, é um estímulo, você fala assim, nossa, deu certo com ela, que bom, eu sou a próxima da fila. Sim, e aí você fala assim, legal, puxa, olha como ela lidou com isso, né? Aí você dá insights sobre você. Porque muitas vezes a família não entende, a mãe não entende, o irmão não Isso. entende, E o marido nem não fala. entende, mas as outras mulheres entendem. É uma jornada muito solitária, né? Muitas vezes as mulheres não falam, tem inúmeras mulheres que me escrevem e falam assim, ninguém sabe, só você e meu marido. Ou então outras que não têm um parceiro, só você sabe. Porque é isso, elas têm medo até de falar de sentimentos, inveja. Eu lembro que quando eu tava passando, que é um sentimento que é super, assusta todo mundo. É comum, todo mundo sente inveja. A gente tem o lado luz e o lado sombra, exatamente, né? Mas quando a gente fala, nossa, quando você se dá conta, eu tô com inveja, eu lembro que eu chorava quando alguém engravidava. Putz, é mas difícil. eu chorava. E eu me sentia muito mal, porque eu falava, gente, eu sou péssima, tá vendo? É por isso que eu não engravido. Porque ao invés de ficar feliz, eu tô chorando. O auto-julgar, a culpa culpa inútil. A culpa é inútil. A culpa é inútil. A culpa é inútil. A culpa é inútil. E aí eu falava, tá vendo? É por isso. Eu descobri uma razão, né? Então eu falava, já descobri a razão. Já de descobri, engravidar. porque eu sou má pessoa. Eu sou má pessoa. Eu choro ao invés. E eu amo a pessoa que tá grávida. Eu vou amar esse bebê, mas eu tô sofrendo. E quando eu comecei a entender que, Natália, não é... E foi isso na terapia, que foi incrível. Por isso que terapia é maravilhoso. Vendo, terapia é vida. Terapia é vida. Foi falar, Natália, não é que você não quer que o outro engravide. Você quer também ter esse sentimento. Então é uma coisa diferente. Eu não quero que o outro não tenha. Eu quero também sentir essa felicidade e essa realização. Porque quando a gente está no meio do processo, eu falei, gente, meu Deus do céu, quando vai acabar? Né? Quando vai acabar? Vai ter um dia que isso vai acabar? E eu sou, como eu já disse, sou católica, rezo toda noite. E teve uma época que eu parei de rezar. Porque eu falei, gente, como que eu vou rezar? Sendo que eu estou obrigada com Deus. É uma coisa falsa. Falsa com Deus eu não vou ser. Porque o que vai adiantar eu ser falsa se ele me... né? Então, assim, eu não vou rezar porque... Por que ele tá fazendo? A gente vem com isso, né? Por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz? Aí que Deus quer isso pra mim? Por que acontece? E hoje eu vejo, e tenho a total certeza, que foi para eu encontrar essas 3 crianças que eu tenho certeza que eram para mim, que são eles que mudaram a minha vida e que me estimulam de diversas formas. E vejo também que é por ele que a gente fez diversas coisas, né? A gente tem um projeto do Instituto Maragata, 7 crianças nasceram. Olha. Se eu e meu marido não tivéssemos passado por esses problemas, eu não sei como seriam para essas famílias. Né? Então, se eu não tivesse passado por toda essa dificuldade para engravidar, esse projeto com certeza não existiria, porque eu não conheceria esse outro mundo que são de milhões de pessoas que não conseguem engravidar. 15% da população, Sim, dos casais, das pessoas que tentam engravidar, não conseguem. São milhões de pessoas que sofrem e não se fala sobre isso. É um tabu porque a gente fica com vergonha de falar que a gente está tentando. As mulheres se acham incapazes. Incapazes. Eu sou menos mulher porque eu não consigo engravidar com facilidade. Ou os homens também, né, Tatá? 50% da infertilidade é masculina e 50% é feminina. Ouçam esses dados. Não, na verdade, 40%. 10% tem as causas que não são reconhecidas, né? Que não são então é causas. igualzinho. Igual. Então, homens, façam também os exames. Porque o problema, a questão pode estar com você, ou com a sua mulher, ou junto, ou separado. E vem tendo, né? Antes a pesquisa, eu acho que científica também era na mulher, né? Agora, as pesquisas em relação ao fator masculino estão a milhão, sabe? Toda vez a gente tem novidade em relação à questão seminal, né? Do esperma. O Dr. Rodrigo, que é o meu médico que fez a minha fertilização, ele sempre fala, fica ali tentando engravidar durante 1 ano. Até 1 ano é normal você tentar não conseguir, porque as porcentagens de uma gravidez natural são realmente baixas. É 20% que você tem chance de engravidar a cada ciclo. Então, antes de 1 ano, você não é infértil. O casal não é infértil. Passou 1 ano, já starta fazendo exame nos 2. Não tem por que perder o tempo e ficar tentando investigar só porque a mulher tem alguma coisa. Já começa a fazer nos 2, né? Com certeza, porque e se a questão for masculina? Você vai ter perdido, porque aí é perder 1 ano. E a mulher, os óvulos já nascem com a mulher. A gente só perde na qualidade dos óvulos. Então, é um tempo perdido.
É um tempo perdido, mas mexe muito. A gente está falando de tempo, né? O tempo também, gente, a gente tem que pensar que existe um tempo que é um tempo lógico de cada pessoa. Se a gente entrar no nosso tempo cronológico, a gente vai ficar louca, porque cada mês você tá se tornando mais infértil. Então, por isso a importância da história. Né? Porque tem mulher, principalmente na maternidade independente, né? Que fala que são mulheres que priorizaram o trabalho e não sei o quê. Ai, mas eu perdi tempo, eu fui atrás da minha carreira, eu queria ter uma estabilidade financeira antes. Primeiro que aí gera a culpa, e a culpa já disse que não serve para nada. E segundo que, no final das contas, existe o tempo lógico. Aquela mulher precisava psiquicamente viver a experiência, estar segura financeiramente, ou achar um parceiro, ou um homem também, né, que precisava ter a certeza de que ele pudesse ser pai. Tem muito pai independente, pai solo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar não no tempo cronológico, mas no tempo lógico. Sempre levando em consideração, claro, que a medicina está dizendo, né? A gente está realmente perdendo em quantidade de óvulos. No entanto, nem sempre a gente vai precisar de 1, 2, sabe? Então, esse excesso de exames, esse excesso de informações também pode deixar a pessoa mais acelerada e passar por cima de lutos, passar por cima de coisas importantes, passar por cima, inclusive, do relacionamento. Né? Que sofre muito nos tratamentos para engravidar. Quantos casais a gente conhece que não se separam no meio do caminho? Porque é muito difícil. Bom, a doutora Liz pode falar bem melhor do que eu, mas o homem e a mulher já reagem diferentes pelas questões, passam diferentes pelas situações, tem outra forma de lidar com as coisas. Então, é muito difícil também o casal continuar tendo uma sintonia. E uma coisa que eu escutei de uma pessoa que me ajudou muito no meu casamento foi pensar que o casamento precisa ter projetos a curto, médio e longo prazo. E se o bebê, se essa gravidez for o único projeto do casal, quando você... Exatamente. Quando conseguir, o que você vai fazer com aquela outra pessoa? Porque você deixou de viajar, porque você tinha que tomar remédio, você deixou de fazer aquele programa, você se estressou, você ficou nervosa. O casal vai se distanciando, que na hora que vem um filho, você fala, o que eu fui fazer? Ainda foi ter um filho com alguém que você não tem planos futuros. Porque você não conhece mais a pessoa, você já se desgastou tanto. Então, o meu marido falou uma coisa pra mim que eu achei linda e me marcou, foi assim, nós já somos uma família. Antes de você ter os filhos? Antes, quando eu estava nesse processo, eu lembro que me acalmou muito, que ele falou assim, nós já somos uma família, a gente não vai construir uma família. Um casal já é uma família. Nesse sentido, assim, né? E, obviamente, a gente não está nem falando aqui da maternidade solo. Não precisa de filhos para provar que vocês são uma família. O filho não vai provar nada. Você vê como o filho tem sentido? Sim. Se o filho for esse sentido, esquece. Exatamente, porque se pensar. É lindo isso. E me deu também uma tranquilidade, porque eu falava assim, gente, ele é um... Todo mundo fala que ele vai ser um baita pai, que ele ama a criança ama Você ele. Você queria dar isso pra ele. E eu não consigo, porque o problema ali ele era realmente todo meu, eu tinha inúmeras questões. E quando ele falou isso, me acalmou. Ele repetia isso muitas vezes, porque bate uma insegurança. E isso também, ser trabalhado numa terapia, ser trabalhado num grupo de apoio, como Entra na Roda, é incrível, porque você vai ver que essa insegurança acontece com todas as mulheres e com todos os homens. Quando a questão é masculina, os homens, muitos, não conseguem ter ereção. Porque mexe com a masculinidade deles, a questão de ter um filho. Então, você vê como a infertilidade mexe na questão do trabalho, mexe no pessoal, a questão de amizade. É muito importante falar sobre isso, sem tabu, você conversar, porque você vai vendo que você não é ali a única, né? Que as coisas podem ser mais leves e que isso é um processo que depois você vai entender que você tinha que passar por aquilo mesmo. Mas eu acho muito legal isso que você falou do seu marido, porque até para as mulheres colocarem no pensamento delas. Se o marido delas também forem parceiros e falar, a gente já é uma família. Aí ela vai pensar, então eu não preciso dar esse filho para ele para me tornar a família dele, já é. Às vezes ela nem quer, eles não conseguem, e ela nem quer aquele filho, ela só quer provar alguma coisa para as outras pessoas, ela só quer provar pro marido que ela consegue dar um filho, mas ela mesmo, tudo bem, conseguiria passar a vida sem filhos, viajando e tranquilaça. E isso é muito legal. Se ela tem a certeza do casamento, porque o casamento também é muito de incertezas, né? Se você tem a certeza, se você tá tranquila, se você tá segura, às vezes você nem quer ter filho de verdade. Também, e tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Que é isso que eu falei, são as várias escolhas que a gente pode ter hoje, no mundo de hoje, hein, gente? As nossas mães talvez não tivessem, os nossos avós não, mas hoje a gente pode fazer essas escolhas. Então, ao mesmo tempo que isso é libertador, isso gera uma angústia danada. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquele outro, eu posso fazer vários exames, né? Eu posso ter inúmeros exames disponíveis,
né? Então, cabe ao médico, escuta o médico. E tem mulheres que vão no médico, mas aí fica... Por que ele não me pediu esse exame? Mas por que aquele médico pediu e eu não pedi? Quer dizer, confia. Essa relação transferencial com o médico é importante. Então, a gente está numa fase, numa época da nossa vida que nós podemos mais do que queremos. Sim. Eu acho isso é importante a gente ter sempre em mente, sabe? E usando o gancho também dessa história que eu falei, é para a mulher eu usar a minha história também como exemplo, se ela quer realmente ser mãe, se ela não usar aquele homem só para ter um filho também. Gente, é possível ter Não, e filho fora solo. Que é péssimo, né? Porque vai dar errado. Vai dar errado você continuar um relacionamento, porque você quer... Tá. Vou te levar no grupo de apoio da maternidade independente. Precisa muito ter essa consciência, né? Eu preciso de alguém para ter um filho. Às vezes a mulher quer muito ser mãe e ela não sabe como, então ela vai lá, ela se relaciona como talvez ela já esteja no relacionamento, ou ela está em busca de um homem apenas para procriar. E não é necessário. E se já começa assim, vai dar errado. Eu também tenho a experiência de ter filho de forma natural, que não era um relacionamento bacana, e até hoje eu colho esses frutos de que é muito conturbado. Então, eu queria só o filho, no final das contas. E deu errado. Agora eu tive essa inteligência, essa maturidade de entender que eu queria o filho, eu não queria o relacionamento. E tá tudo bem também, viu, gente? A gente já tá nessa fase da vida, graças a Deus. A gente não precisa mais ser casada para ser uma família. Muitas mulheres também se culpam. Eu precisei de maturidade para entender. Família é onde existe amor. É lindo isso, família é onde existe amor. Doutora Lígia com várias frases de efeito. Não, maravilhosa. Exatamente. É que vão lembrando, é verdade. Mas a gente vê isso. E os filhos vêm para colorir, para trazer outras coisas, mas não pode ser. E ele não vem com chave de felicidade. Porque quando a gente está passando pelos tratamentos e a gente não tem filho, você acha que tudo está dando errado porque você não tem filho. Então, você está no emprego que você não gosta, depois que você tiver filho vai melhorar, tudo vai melhorar depois que você tiver filho. E a hora que ele nasce, é uma turbulência de emoções. Né? Você fala, meu Deus... Era isso que eu queria mesmo. Me enganaram. Não vem com essa chave da felicidade. Você tem que estar certa do que você quer, porque é muito duro também. E eu queria falar com a doutora Lígia também sobre quando você engravida, ainda mais de fertilização, com muitos negativos, com perda, uma história muito conturbada ali de história. Quando você engravida, o medo. Eu passei a gravidez da Bless pisando em ovos de codorna. Era muito difícil. Eu achava que a qualquer respirada eu ia perder. Eu passei uma gravidez horrível. Eu tinha muito medo. Como é que a gente pode tratar isso em consultório? É engraçado, né? Porque você sabe que a gente abriu o grupo Entra na Roda com gestantes que passaram por tratamento e agora a gente já tem grupo de puerpério dessas mulheres que passaram por isso, né? Por quê? A primeira coisa é a tendência a superproteger, né? Você acha que tudo vai acontecer, que você... Então, meu Deus do céu, foi tão difícil, então agora eu tenho que me superproteger. Eu não podia medir uma parede que estava em decoração do meu apartamento, eu tinha medo de ir lá pegar uma trena porque eu ia sangrar. Se eu levantasse a mão, meu Deus do céu. Era medo. Pois é, mas o medo, gente, ele tem uma função boa. O medo não é ruim. Assim, a culpa é péssima, vou repetir. A culpa é inútil. Mas o medo, ele tem uma utilidade, que é proteger a gente. Então, mas sim, acho que em excesso eu perdi a gravidez. Eu não consigo nem pensar na minha gravidez da Bless, me dá arrepio. Foi horrível. E até a gente fala também, que eu falo para quem passou por isso, aproveitem a gravidez. Porque é isso, não aproveitem por medo. Porque senão você não tira foto. A gente falou sobre isso. Eu não queria tirar foto porque eu sabia que eu ia perder. Então eu ia ter aquela foto daquele registro pra quê? Se eu não ia, aquela gravidez não ia pra frente. E depois dá certo e você fica sem foto. Você fica sem ter aquele registro daquele momento. Então, mas mesmo se você perder, esse negócio da foto é interessante, fez parte da tua vida. É o que eu falei, não é? A gente não tem que esquecer o que deu errado. A gente tem que elaborar. É diferente. A gente elabora, sabe? Pra seguir em frente. E aprender com o que passou, né? Ver o que deu certo, o que deu errado. Mas a gente não esquece, a gente não tem que apagar. Até porque é isso que hoje fez você estar aqui, né? Você construir o que me fez, o que a doutora Lígia passou também na parte pessoal. É isso que faz, não tem como apagar. Tem outra forma. Faz parte da vida. Faz parte. E é importante não querer apagar, né? Como a gente comentou no começo. Não precisa apagar o que aconteceu. Não precisa ter esse pensamento que vou começar tudo de novo. Não, você já percorreu um caminho. Eu acho que isso vai aliviar muita gente. Sabe? Isso. E não tratar. Você pode desistir. Lembrar sempre que você pode desistir a qualquer momento quando aquilo não for mais verdade para você. Não se preocupar com o que vão, mas o que vão dizer do dinheiro que eu gastei, o que vão dizer dos anos de tratamento, o que vão dizer que eu terminei meu casamento, o que vão... Não importa. Não posso falar um palavrão aqui, porque nós somos family friend. Mas não importa
importa o que os outros vão te dizer, importa você. Quando você tá assim, que nem eu, tô segura. Não importa se vão me dizer, ai, você é mãe só. Não importa, mas uma pessoa não muda. Mas eu acho que quando a gente tem essa segurança... É a segurança, você tem que estar segura. Quando você tá segura, você não se importa com o que o outro fala, porque aquilo é tão verdade pra você. Quando a gente segue a nossa verdade, serve pra tudo na vida. Quando a gente segue a nossa verdade, pode ser difícil a decisão, pode ser uma decisão complicada, mas você, no fundo, você sabe que ali você fez o melhor que você podia dentro das possibilidades. Então, tá tudo bem. Eu vou usar um exemplo. A minha irmã, ela tem uma doença osteogênese. Meu sobrinho veio com essa doença, que é aquelas ossos de vidro. Sim. E ele já se quebrou muito, já fez mais de 20 cirurgias. E a cada quebrada, ela entra num transe que dessa última vez eu achei que ela fosse se jogar do prédio. É um transe muito ruim. E eu peguei nela e falei assim, vai acontecer de novo. Ele vai se quebrar de novo, porque ele tem essa doença. Você tem que ela achava que aquela ia ser a última quebrada. Então, ela vai proteger, colocar numa redoma. Então. Só que ele, de pé, ele se quebra. Então, não tem o que fazer. Ele vai se quebrar de novo. É se preparar. Se preparar. Então, se a gente vai fazer um tratamento, a gente sabe assim, pode dar negativo. Posso engravidar e posso perder. A gente já vai estar mais preparada. Eu acho que a gente tem que entender. Eu acho que eu te falei. Eu tinha certeza que ia dar certo. E eu sofri... Gente, a Bless, de novo, eu vou colocar aqui o ícone. A Bless chorando. Bless. Então, quase todos os episódios teremos esse fundo musical. Mas é assim, eu tinha certeza que eu ia engravidar. Não tinha a menor possibilidade de eu não engravidar e muito menos de eu perder. Então, aí da segunda, da terceira, eu já achei que, tudo bem, pode acontecer. Já foi mais leve pra mim. As expectativas têm que estar alinhadas com os riscos, sem dúvida. Então, não é uma receita de bolo que a gente vai lá colocar os ingredientes e o bolo vai crescer. O bolo pode solar, o bolo pode queimar, a forma pode estar furada que você não viu. Eu acho perfeito. Eu lembro também que eu acho que é muito legal falar isso. Você vai fazer a próxima transferência. E se der errado? Pode dar errado. Pode dar. Você tem que também se preparar para isso. Porque eu fui muito crua na primeira vez. Eu fui tendo certeza absoluta que ia dar certo. Agora eu vou dar um balde de água fria nas nossas ouvintes. Por que é que a gente precisa se preparar, gente? A gente tem que confiar que a gente tem recurso. Pro sim, pro não. Não, mas eu acho que é só não ter tanta certeza que vai dar certo, você vai engravidar, porque pode não dar. Ué, mas tá bom. A gente não vai ter certeza nem com sim, nem com não. Não precisa se preparar pra isso. Certeza. Ou sou uma psicóloga, tá? A gente não é psicóloga. Ou sou um profissional. A gente... Porque assim, eu tinha certeza e depois eu lembro que... Como não deu certo? E aí, depois, conversando, eu falei assim, Natália, você tá indo pra 7ª transferência. E se der errado? Eu falei, Ela falou, o que você vai fazer? É o risco. E foi isso que ela me mostrou. Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou tentar de novo. Exatamente. É isso, eu vou tentar de novo. Porque a gente tem a impressão que se não der, acabou. O mundo acabou. A clínica vai falar, você não pode mais. Você já tentou sua única tentativa. Isso, você sabe que o pessoal tem isso. Chega na clínica e fala, já até sabem quem eu sou. De tanto que eu venho aqui. Toda paciente fala isso. E não é assim, é uma fantasia, né? Que é você que tá se achando que passou. A gente pode fazer quantas vezes a gente quiser. Quantas vezes, né? Ela já sabe até meu caso. É legal pra contar a história, olha que legal. Você pode ser entrevistada por nós. Isso mesmo. Se essa história for muito sem graça, não vai... Muito fácil. Muito fácil. A gente adorou ter você aqui com a gente. Obrigada. Acredito que te chamaremos mais, porque eu acho que tem tudo a ver essa parte emocional, psicológica com esse tratamento. A gente precisa muito de você, as mulheres. Obrigada, vai ser um prazer, viu, gente? Porque realmente eu amo o que eu faço. Eu acho que é isso, eu passei por isso, eu vi a necessidade e cada vez mais eu vejo entendendo que a saúde mental importa. Muito. E aí tá cada vez menos tabu sobre esse assunto. Né? Antes eu achava que quem precisava de psicoterapia, de psiquiatra era louco. Não, louco eu acho que é quem não se ajuda. Quem não se ajuda, perfeito. Que a gente precisa e a nossa vida fica mais tranquila, porque a vida é tranquila. A gente que E hoje até postei uma coisa que é tipo assim, não é só também pra gente, né, resolver nossos problemas, é pra gente não incomodar o outro. Eu adorei! Eu coloquei, é verdade, também, né? Exatamente. Não é só pra gente, é pro outro, pro convivência, né? Então as redes sociais da doutora Lígia vão ficar aqui. Se vocês quiserem deixar mais questões, porque ela com certeza voltará. Escrevam aqui embaixo nos comentários que a gente já faz no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E continuem, porque uma vez por semana tem um novo episódio desse podcast que veio aí para ficar. Muito obrigada, doutora Lígia. É um prazer enorme. Gente. Foi e muito legal. Esperamos ajudar. Estamos juntas nessa jornada. Estamos juntas sempre. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Parabéns pelo projeto. Demais. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.